Bom, retomando aqui então, como a gente estava dizendo, praticamente qualquer material resiliente pode ser usado. Por exemplo, vamos imaginar que isso aqui seja um cabo de vassoura ou um galho, para quem está a campo. Até uma toalha de papel que você pegar, dobrar, apoiou sobre esse hipotético galho, né, e colocou a sua lixa por cima, você já criou uma superfície resiliente para retocar o seu fio convexo, né? Tem um amigo do site Bushcraft Brasil, que é o D'Ambros, ele usa uma seção de bambu, onde ele colou um EVA, que por sinal também funciona bem como superfície resiliente por baixo das lixas, né? E com isso ele faz o seu fio convexo. E essa estrutura côncavo-convexa da seção do bambu ajuda bem na hora de fazer essa fiação. Para quem não tem acesso a bambu, vocês podem pegar emprestado de esposas, mães e irmãs esses ralos que elas usam para ralar cotovelo, pé, sei lá o que. Basta colar um EVA ou um pedaço de mousepad aqui, né? Posiciona a lixa por cima e pronto, você já tem a sua superfície resiliente para fazer a fiação, né? Então, essa é a vantagem do fio convexo com uma superfície ou um material resiliente por baixo, né? E já ia me esquecendo, pode ser usado também, por exemplo, um catálogo de folha fina, né? Por que folha fina? Porque folha grossa normalmente é pouco resiliente ou nada resiliente. Mas essas folhas finas, desses catálogos tipo guia, elas apresentam uma resiliência mínima, mas apresentam. Basta você colocar a lixa aqui em cima e utilizar. E aí isso vai servir de gancho para a gente fazer um comentário importante. Dependendo da resiliência do material que vai por baixo da lixa, você vai ter uma convexidade no fio mais acentuada ou menos acentuada, né? E outra coisa importante, quando você tem superfícies com uma boa resiliência ou materiais com uma boa resiliência e espessura, igual essa borracha que está aqui embaixo, você tem que ter o cuidado de exercer pouca pressão na hora de passar a lâmina. Quando você tem superfícies com baixa resiliência, como é o caso do catálogo que eu citei, você pode exercer um pouquinho mais de pressão, porque você não vai ter um afundamento grande da lâmina na lixa. E por que se procura evitar isso? Todo mundo já viu uma onda no mar. Imaginem a onda depois que quebrou, a parte da frente da espuma da onda. Quando você coloca a lâmina na lixa que está sobre essa superfície muito resiliente, se você apertar demais, essa parte de trás da lixa, já que nós estamos deslocando o fio para longe do que seria essa onda, ela chega a criar uma virola que vai tocar nesse fio e vai arredondar o fio. Então, em vez de você conseguir um fio mais afiado, na verdade você está arredondando e com isso perdendo a afiação do seu fio. Então, aqui vai entrar a sensibilidade de cada um. Superfícies muito resilientes, né, com maior espessura, menor pressão. Superfícies com menor resiliência por baixo da lixa, você pode exercer um pouquinho mais de pressão e vai ter uma convexidade um pouco menor nesse fio. Uma coisa que eu falo e todos falam é que fios convexos têm menor habilidade de corte que os fios em V. Isso é uma questão de física. Por quê? O fio em V, não sei se vai ser possível a câmera pegar bem, mas o fio em V, que é essa parte vermelha de um desenho que eu fiz aqui, por que eu fiz pequenininho assim? Porque isso aqui é praticamente uma cópia de uma seção transversal de uma faca que eu tenho, que eu vou mostrar ao final, que é um blank de uma faca Votan da corneta. Então, se eu afiasse, isso aqui é o perfil da faca, tá, gente? Mas vamos imaginar que isso aqui seja só o fio dela. Se eu afiasse em V, seria somente essa parte em vermelho. Desculpe. E fazendo convexo, tem o adendo dessa lateral aqui em cinza. Então, o fio convexo, ele apresenta uma seção transversal bem maior para suportar esse fio aqui, essa parte do aço aqui que é bem fininha. Então, quanto mais metal eu tiver por trás do fio suportando esse fio, mais robusto é esse fio.
Qual é a desvantagem? Quanto mais robusto esse fio, com seção transversal maior, menor é a habilidade de corte do fio. Ah, então alguém está se perguntando, então tá, eu não consigo afiar numa pedra e posso usar esse truque da lixa com a superfície resiliente por baixo, mas eu vou ter fios com menor habilidade de corte. Se a pessoa não cuidar do ângulo, porque eu falei que o ângulo não é crítico, não é que ele não seja importante, ele não é crítico. E normalmente o que as pessoas fazem? Elas usam ângulos de 45 graus. Simplesmente posiciona a faca aqui ou a lâmina e passa para lá e passa para cá, né? Num ângulo muito grande, um ângulo de 45, às vezes até mais. Vai conseguir um fio? Vai conseguir um fio. Só que é um fio que vai ter uma seção transversal tão grande aqui na borda que a habilidade de corte dessa lâmina vai ficar prejudicada. Quanto mais você deitar a lâmina, menor será a seção transversal do fio, maior a habilidade de corte. Qual o problema, então, de se deitar mais a lâmina? Nessa técnica, infelizmente, você costuma arranhar muito o corpo da lâmina. Exatamente porque o material resiliente por baixo cede, normalmente deita-se um pouco mais, e aí você acaba arranhando o corpo da lâmina, o que não acontece numa afiação numa pedra, numa afiação em V, e mesmo no fio convexo, desde que você tenha o controle absoluto do ângulo, porque a superfície é rígida, não cede em nada, e aí você só tem o padrão de arriscamento no fio. O padrão de riscamento ele é obtido apenas no fio. E é esse padrão de riscamento que desgasta o aço, né? Então, nessa técnica aqui, costuma-se arranhar um pouco mais o corpo da lâmina, tá? Então, se você quer um desempenho muito bom de um fio convexo, deite mais a lâmina. Por exemplo, aqui ela estaria a 90 graus. Se você reduz pela metade, 45. Se você reduz novamente pela metade, 22 graus e meio, que é mais ou menos um ângulo universal, né? Se você deitar mais essa lâmina, você vai ter um desempenho melhor desse fio, né? Mas muito provavelmente vai arriscar todo o corpo dessa lâmina, né? Então, essa é uma das desvantagens de se fazer um fio convexo utilizando um material resiliente por baixo. Ah, mas se o material resiliente fosse tipo catálogo, que tem menor resiliência, menor o risco de se riscar a lâmina. Porém, você teria que deitar mais essa lâmina para chegar com um fio com uma habilidade de corte próxima do fio em V feito na pedra, né? Então, é tudo uma questão de você ganha num ponto e perde no outro, certo? E, como eu mostrei, isso aqui estava certo e essa lixa aqui minha é muito grossa. Então, eu estou só fazendo um desbaste rápido nela aqui, para ver se a gente consegue um fiozinho minimamente decente, né? Ah, e uma coisa que eu lembrei, o amigo da Ambros, que eu citei, para quem tem machadinha, ele tem um vídeo excepcional no YouTube, ensinando a afiar machadinha, fazendo o fio convexo, que é um fio ideal para esse tipo de instrumento de corte, né? E se vocês colocarem no Google lá, Grupo Gato do Mato, afiação de machadinha, vocês vão chegar nesse vídeo dele, que é um vídeo excepcional para quem tem machadinha e quer conseguir um fio, assim, o máximo que se conseguiria num fio numa machadinha. Vocês vão ver nesse vídeo do D'Ambros como é que se consegue isso, tá? Aqui eu não uso machadinha, não faz parte dos meus usos. Então, isso aqui para mim funciona para lâminas, quer sejam facas, facões, canivetes, mas eu também não gosto muito de fio convexo, tá? Mas nós vamos mais para frente conversar sobre isso, porque agora tem que interromper de novo, porque a capacidade da máquina chegou no limite dela.